Edilson, muito obrigado por estar conosco aqui hoje no Starscast, um podcast voltado para a gente trabalhar empreendedorismo, trabalhar negócios, desenvolvimento de negócios e das empresas, né, do nosso país. Então, eu queria agradecer muito a tua presença, por poder compartilhar um pouco da tua história, né, um pouco dos negócios da Farm, uma das principais indústrias de tinta do Brasil, para a gente poder conhecer um pouco mais, né, como que é o dia a dia de vocês, o negócio de vocês. Então, nesse sentido, Edilson, queria te pedir para contar um pouco da história da Farm. Então tá, primeiramente gostaria de agradecer o convite, né? Eu confesso que é o primeiro podcast que eu participo, Vamos fazer uma boa estreia, então. mas então tá, vou contar como que a Farming surgiu, mas talvez antes de falar desse início, tem que contar um pouco da retrospectiva das indústrias em que meu pai, que a família estava inserida. Na verdade, meu pai sempre foi empreendedor, muito empreendedor. Quando ele saiu da roça, né, vamos chamar assim, do campo, para vir para a cidade, ele trabalhou com o pai dele, com o tio dele, Alcino Zanata, e ele era balconista. E, e, e ele, junto com o tio dele, com outro tio, que tinha diferença de 10 anos, o tio Jorge, a gente chamava, né? Eram balconistas juntos e aprenderam com o tio Alcino a arte do comércio. Ele não tinha tanto estudo, né? Assim, quarta série, primário, mas a vida ensinou, fazia cálculo de cabeça sem precisar de máquina, como o pessoal hoje precisa, né? Aí eles montaram, eles se dividiram, saíram dali, e ele falou: ô tio, já dei minha contribuição para ti, agora eu vou montar um negócio para mim. Aí montou a Jaime Zanatti e Companhia, que vendia parafusos, correias da Goodyear, tratores da marca Valmet. Isso, mais ou menos que ano isso daí? Isso aí antes, em 1961, ele começou a Jaime Zanata e Companhia, que depois se Bacana. transformou em Comercial Zanata. Ele iniciou essa empresa, essa loja, né, junto com um primo dele, o Agenor Zanata, e um irmão dele, Adílio Zanata. Aí chegou um determinado momento, meu tio, o Jorge, ele tinha montado a Canguru, embalagens plásticas. E eles, num determinado momento, o Jorge precisou de dinheiro. Aí meu pai, o meu tio, eles emprestaram. Num segundo momento, veio pedir dinheiro novamente. Precisava mais dinheiro para capital de giro. Aí veio a seguinte proposta: não quer ser meu sócio? Então meu pai ele entrou na sociedade lá da Canguru Embalagens Plásticas. Daí foi em 1969, 1970, mais ou menos, esse processo. De lá, numa viagem que ele fez, que ele ganhou uma viagem para a Europa, foi um jantar festivo, ganhou a viagem para a Europa, e lá ele visitou algumas empresas que produziam máquinas para fazer copos descartáveis. Aí eles junto com Jorge, ele montaram a Industrial de Plásticos Zanata, com Domerval Zanata junto. Então, se transformou, isso fez com que a região sul se transformasse no maior polo de descartáveis do Brasil. 2 anos depois, veio a ideia de montarem uma indústria de telhas de cimento amianto. Empreendedor serial, então, teu pai. Foi na sequência. Foi na sequência, uma empresa atrás da outra. Coisas diferentes, né? Empresas de segmentos diferentes. Foi a Embralite, telhas de cimento amianto. E a Embralite foi em 1976. Aí ele ficou gerindo lá a Embralite, e num determinado momento alguns diretores lá da Embralite tinham saído, né, e convidaram o meu pai para dizer: ô Jaime, estamos aí com
pensando num projeto diferente. Aí, que projeto que é? Aí, nós estamos querendo montar uma indústria de tintas. Então, teu pai, surgia um negocinho e ele já estava indo Já junto. tava, Não, sem contar as ideias que vieram e que acabaram não se realizando, mas que estavam quase prontas para serem implantadas aqui, como uma fábrica de vidros, que quase foi levada adiante, mas acabou não sendo implantado. Ele tentou trazer a indústria de embalagens de metálicas, embalagens metálicas, né, para o setor de tintas. Então, ele era empreendedor puro, né? E nós, na época quando veio a ideia da indústria de tintas, nós tínhamos anteriormente feito a Tubosan, que é tubos de PVC. E a ideia da Tubosan, ela veio porque a minha família somos em 4 irmãos e nesse grupo do Jorge Zanata, meu pai não era majoritário, né? Então veio aquela ideia assim, vamos tentar construir uma nova empresa onde a gente também possa exercer mais o papel de gestor e liderança. Então, primeiro surgiu a Tubosan em 1989, e a ideia da Tubosan, eu coloco isso porque daí começou já os filhos a estarem junto com meu pai, dando sugestões de novos empreendimentos, né? Participando junto quando tinha as novas E nesse momento, ideias. tu estava com que idade, mais ou menos? Quando foi feita a Tubosan, em 89, eu já estava com 23 anos. Eu já tinha me formado em engenharia elétrica e já tinha ido para o Japão, feito o curso de engenharia de embalagens. Então, a questão da Tubosan, ela veio... Primeiramente, meu pai dizia assim, nós vamos montar negócios que não tenham na nossa região, para desenvolver outros segmentos aqui na região sul. Então, quando foi feita a Industrial de Plásticos Zanata, ela era de descartáveis. Em seguida, da INZA, né, Industrial de Plásticos Zanata, surgiu a Minaplast, depois surgiu em Orleans, como é que é, da família Schlickman, dá um corte ali. Dou uma pesquisada aqui e já complementa. Eu sei que surgiram várias empresas de descartáveis que tornaram a região sul um dos maiores polos de produção de descartáveis do Brasil. Nós passamos São Paulo, e teve inovação nesse processo. Por exemplo, os principais concorrentes da INZA estavam em São Paulo, que era a Dixie Lalecla, e tinha também uma outra empresa forte em São Paulo, de copos descartáveis. E numa determinada reunião com meu pai, vários anos depois, eles falaram assim, Jaime, a gente achou que a empresa de vocês ia falir, porque vocês compravam a matéria-prima em São Paulo, tinham todo o custo do frete para levar para o sul, aí vocês transformavam em copo plástico, que é extremamente leve, e mandavam de novo para São Paulo. Então, esse custo nós não tínhamos. E a gente achou que vocês iam quebrar só nesse custo adicional de logístico, né? Mas eles não sabiam que nós tínhamos feito um molde onde a gente estruturou o copo, criando bordas que davam sustentação. Então, isso permitia fazer uma camada mais fina. Nosso copo era mais leve, mas em função dessas nervuras ele ficava estruturado. Que interessante isso.
Isso fazia com que 30%, a gente usava 30% a menos de matéria-prima. E isso compensava no frete. Então, isso eles só se deram conta depois, né? E também se começou a construir máquinas aqui, moldes maiores, com maior capacidade. Então, se deu uma Eu elevação. acabei de descobrir por que os copos plásticos que têm essa ranhura acabam sendo... E são mais firmes realmente na mão, né? Sim, sim, Que legal. da estrutura. Mas aí, quando foram montadas a Tubosan e a Farben, as duas empresas praticamente muito próximas uma da outra no período de fundação, a gente passou por um problema financeiro, porque sabe que toda empresa, ela mesmo que faça uma empresa grande, ela para ganhar o mercado leva tempo, uma nova marca. E a gente teve esse problema com a Tubosan e também tivemos esse problema com a Farben. E as duas precisavam de capital de giro. O financiamento que a gente tinha feito estava vencendo, e daí, num determinado momento, meu pai teve que se desfazer do grupo Jorge Zanata e vendeu a sua participação lá e investiu nessas duas empresas. Mas isso foi ali começo da década de 90. Foi lá na metade da década de 90, quando a gente começou a passar por esse processo essa dificuldade financeira. Foi em 94, 95, 96. Bem o comecinho do Plano Real ali, então. Então, só que aí tu pergunta, talvez tenha essa questão, qual foi a maior dificuldade que a gente tem, onde teve um maior aprendizado? Sim, sim. Nosso maior aprendizado foi estar com essas duas empresas e começar praticamente do zero, porque a saída do meu pai desse grupo que ele participava, ele não sobrou dinheiro no caixa, ele apenas quitou dívida do passado. Então nós começamos do zero, mas tinha uma estrutura montada. Então eu vou me ater mais agora a questão da Farben, né? E deixar as outras empresas de lado, que tiveram outras histórias depois, né? Então a Farben, eu era formado em engenharia elétrica, mas minha experiência dentro da INSA, empresa que eu trabalhei mais tempo, era questão de projetos, inovação, aumento da produção. Então, quando eu fui para a Farben, eu fui para a área industrial e não entendia nada de química, mas entendia de equipamentos, né? De máquinas, de processo. Então nós começamos a automatizar a produção, colocar, eliminar os processos manuais. E a empresa daí tinha peças que a gente tinha que construir, porque comprar aquela peça que desgastou era bem mais caro do que a gente tentar desenvolver. E a gente começou a desenvolver essas peças em empresas locais aqui, do setor metal mecânico, né? A experiência que já tinha aprendido veio da experiência que eu tive da INSA com o pessoal técnico que trabalhava lá. Aí de lá para cá nós começamos então em 93, a data do início de produção, e produzimos primeiro ano talvez 15 mil, 30 mil litros de tinta. A gente trabalhava, a gente sonhava no início, quando montou a empresa, que a gente ia atender as grandes corporações, ia atender a linha branca, né, da Joinville, a Consul, a Whirlpool, né? E a gente teve que se reinventar e atender o setor moveleiro.
setor moveleiro aqui na nossa região era, naquela época, em 93, 94, era muito forte na produção de molduras. Então, a região de Braço do Norte era o maior exportador de molduras do Brasil. Exportavam praticamente 80%, quase 100% da produção ia para o mercado americano. Então, aquelas molduras que tu vê naqueles quadros de galeria, de museu, tudo, eram produzidas aqui em Braço do Norte. Que legal, que legal. E aí vem a questão da estratégia, né? Porque nós estávamos focados no mercado, que era o setor moveleiro, praticamente toda a nossa produção ia para Braço do Norte, e veio uma crise do setor moveleiro, foi o dólar que não tinha baixado demais o valor, e houve empresas que tiveram que pedir concordata. Aí, quando a gente se deparou com isso, aí tivemos que repensar estrategicamente, né? Nós convidamos a Fundação No Cabral para nos dar uma assessoria e criamos um planejamento estratégico onde a gente viu que a gente não poderia depender unicamente de um setor que tinha seus altos e baixos. Então, daí a gente viu que a gente teria que entrar com uma nova linha. E a nova linha que a gente escolheu foi a linha do setor automotivo. Que eu imagino que também não é um setor tão fácil de entrar, né? É um setor bem concentrado, né? Sim. O setor de tintas é um setor que é muito dominado pelas multinacionais, né? São, se olhar, os grandes players do mundo, eles estão presentes, eles dominam, né, as matérias-primas e estão presentes em todo o mundo, atuam globalmente. Então, na época que eu trabalhei em consultoria, faz algum tempo já, tinha feito um projeto na AkzoNobel. Sim. Então, eu cheguei a conhecer um pouquinho da a AkzoNobel é um dos grandes, né? É a empresa holandesa. Mas tem também a Sherwin-Williams. Sim. Tem o grupo Dupont. São várias empresas multinacionais que dominam o mercado. Então, imagina uma empresa local. Nós tivemos que trazer técnicos de fora, né, para nos trazerem o know-how, a tecnologia. E, em cima disso, fomos trabalhando e criando uma linha completa. Hoje nós produzimos cerca de quase 5 milhões de litros por mês de tintas e vernizes solventes. E o automotivo hoje representa qual porcentagem do faturamento aproximado? Hoje a Farbin ela não está só com 2 linhas, né? A gente atua com mais, são 4 linhas. A linha moveleira temos ela completa, completa que eu digo é porque existem vários modelos, né? Vários tipos de tintas, que uma é base de nitrocelulose, outra base de poliuretano, que é o PU, a outra é tinta acrílica. A PU é aquela que tem a secagem rápida, né? Ela não é tão rápida. A PU, na verdade, ela tem 48 horas para secagem completa. Qual que é aquela que você tinha comentado que tem uma secagem rápida especial? Nós temos essa tecnologia nós vamos buscar fora, que é a linha de secagem ultravioleta. Joia. Que ela é 100% sólida e o processo de cura é um processo que a peça pintada, ela passa por uma luz que emite raios ultravioleta e a secagem se faz na hora. Então, a diferença da linha PU, que tu pinta, por exemplo, uma porta de guarda-roupa, que tu teria que esperar 48 horas para poder tocar na peça sem grudar poeira, sem sem marcar, com a linha secagem ultravioleta, ela é imediato. Pintou, passa pela lâmpada, já pode embalar. Isso dá um ganho de produtividade
As principais indústrias de móveis do país, que tem produção em série, usam a linha ultravioleta, de secagem ultravioleta. Bacana, bacana. E nesse caso, você comentou que são 4 linhas, né? É automotiva, moveleira. Moveleira, aí tem a linha industrial. A linha industrial também só para ter uma ideia, essa linha que a gente não atuava tão forte, mas é uma linha que o tamanho do mercado é bem maior do que a linha moveleira e que a linha automotiva. E também tem a linha imobiliária. A linha imobiliária, nós atuamos no que é base solvente. Então, nós não temos a linha predial. Nós temos a linha para pintar madeira e metal. Legal, bacana. E do faturamento de vocês hoje, qual que é a principal linha de negócio? Hoje está bem dividido, né? Existe um equilíbrio entre a linha moveleira e a automotiva. Eu posso dizer que é mais ou menos 35% cada linha. E 15% mais ou menos é a linha industrial, mas é a linha que mais cresce hoje dentro da empresa, porque, como eu falei, o tamanho do mercado é bem maior, porque a linha industrial é uma linha que atende equipamentos, linha frota de caminhões, linha frota ônibus, implementos agrícolas, tinta para epóxi para piso industrial, também é considerado linha industrial. E então é uma linha que o mercado é um mercado muito abrangente, muito grande. E a linha imobiliária é mais ou menos 5%, mais ou menos essa proporção assim. Ah, bacana. E como que está a questão de faturamento, os números? Quanto que está o projetado para esse ano agora? Nós temos uma visão, né? Uma linha de visão que a gente já divulgou, já é público, né? Que a gente está buscando a marca de 1 bilhão de faturamento ano. Nós estamos quase chegando, né? Estamos nos números próximos aí. A gente espera que talvez no ano que vem a gente consiga bater o 2026. Que bacana, bacana. E quantos colaboradores hoje? 550 colaboradores diretos, tem mais de 2.500, 3.000 funcionários, colaboradores indiretos. Então, algumas boas famílias aí representadas, né? Que bacana. E hoje também nós estamos com a nossa sede aqui em Içara, né, no bairro Aurora, mas também temos filiais, uma em Caxias do Sul, que foi um processo de aquisição, outra filial em Arapongas, no noroeste do Paraná, também foi uma aquisição. Temos também em Guarulhos, tem um grande CD lá que faz a distribuição para São Paulo e para o nordeste do país. E também temos sucursais, né? Temos uma filial na Argentina, em Buenos Aires, na Grande Buenos Aires, e outra em Bogotá, na Colômbia. Muito legal. São mercados também que, após a nossa instalação lá, estabelecimento lá, a gente ganhou um mercado grande que antes a gente tinha dificuldade para chegar, de convencer os nossos clientes, né, a adquirir, porque eles queriam que tivesse a disponibilidade da mercadoria do produto à pronta entrega, né? Eles não queriam comprar e estocar, eles queriam ter o acesso rápido, porque grande parte dos nossos clientes são pequenos distribuidores, oficinas, então eles não têm condições de ter ficar armazenando um container. E na questão da empresa, ela teve início ali com teu pai, né, depois 4 irmãos, toda a família se envolveu na operação, alguém desgarrou em algum momento, como foi esse processo? Não, foi assim, no início a gente tinha os irmãos alocados em outras empresas, né? Então o Edmilson, ele estava na Comercial Zanata, o Jaiminho, ele estava na Embralite, e eu estava na
industrial de plásticos Zanata. E o Elton, que era o caçula, quando ele se formou, ele praticamente entrou já passou um pequeno período na Embralite e depois já foi para Farben. Aí, em seguida, o Edmilson também foi para Farben. Aí me chamaram também para estar junto na Farben, na área industrial. Da família, eu sou o único engenheiro, né? Tem o Edmilson, que é administrador, o Jaiminho, que é economista, e o Elton, ele tinha feito um pouco de administração, um pouco de agronomia, tinha feito de direito também. Então, num determinado momento, ficamos nós 4, saímos dessas empresas que meu pai havia se desligado, e daí ficamos os 4 lá. Aí, com o passar do tempo, né, fomos entrando em outras sociedades, e daí teve a necessidade de a gente ir se dividindo. Num determinado momento, de 2014, mais ou menos, eu e o Edmilson ficamos como vice-presidentes da Farben. A gente mudou um modelo de gestão, né, que antes era mais ou menos um colegiado, onde a gente, num determinado momento, o Elton ficou na Tubosan, e estávamos eu, o Edmilson e o Jaiminho, e havia mais 3 diretores externos. Então, esses 6 faziam um colegiado para tomar as decisões. Depois, logicamente, a gente foi criando conselho, daí teve conselheiros independentes, e foi profissionalizando e modernizando todo esse aspecto de governança, né? E como que vocês têm trabalhado essa questão até de sucessão? Porque uma das coisas que sempre se fala muito nas empresas é aquela lógica, né? Que a primeira geração cria, né? A segunda mantém e a terceira quebra. Como que vocês estão trabalhando isso daí Sim. hoje para não deixar acontecer isso enfim, continuar prosperando, né? Sim. Lá atrás, a gente já pensou mais ou menos assim, né? Como é que vão fazer com os nossos filhos, né? Para começarem, né? Então, se criou algumas regras a gente tem um acordo de acionista que determina que para entrar dentro da empresa tem que exercer uma vocação, né? Tem que ter uma formação que condiz com o negócio que vai tocar. Tem que ter um período de experiência fora, ter trabalhado numa outra empresa. E até nós temos um exemplo, né? Tem o meu filho, o João Vitor, ele já está com 27 anos agora, fez 27 anos esse ano. Ele já está fazendo, ele se formou na ESAG, né? Fez administração, e aí ele foi para fora, fez cursos fora, fez marketing na Alemanha, estudou high school na Califórnia, e depois ele fez um concurso para a Ambev, trabalhou 2 anos na Ambev, passou no concurso lá de 25 mil. Deve ter sido de trainee, eu imagino. Né? Processo de trainee. Mas ele já ocupou um cargo em marketing dentro da Ambev. Legal. Aí trabalhou 2 anos lá e depois veio para a Farben. Daí na Farben foi criado todo um trabalho um processo que ele tem que conhecer a empresa inteira, então tem que passar por todos os departamentos, e esse processo dura 2 anos. Então ele está concluindo agora esse processo. Isso é válido daí para todos os netos do meu pai, né? Não basta só ter DNA bom, então. Tem que trabalhar. Tem que mostrar interesse, né? Tem que gostar daquilo que faz, tem que aprender porque, por exemplo, eu tenho inclusive um outro filho, que está fazendo medicina. Então, da mesma forma como eu tenho um sobrinho também uma sobrinha fazendo 2 sobrinhas fazendo medicina. Então, eles optaram por outro segmento, né? Que é diferente do industrial.
Então, esses daí... Ou daqui a pouco vai vender tinta hospitalar também? É, podemos dar uma tingida no sangue, né? Dá um Sangue jeito. azul. Bacana. Então, esse é o processo que a gente adotou. Muito legal. E Edilson, perguntando uma questão um pouco mais de ti, né, agora. Enfim, diante do dia a dia tão corrido, né, que todo empresário tem, o que tu faz para desopilar, para dar uma descansada, aliviar a cabeça, aliviar o corpo? Como que é o teu dia a dia nesse aspecto? Sim, eu diria que, só para concluir ali, né? Hoje eu não estou mais na parte executiva do dia a dia da empresa, eu estou mais como conselheiro. Então, a empresa, na verdade, a nossa sociedade de irmãos, né? Ela acabou participando de outras empresas onde a gente participa também. Então, eu sou conselheiro hoje do TIS, que é o Terminal Intermodal Sul. É uma empresa que ela presta serviço de logística, né, levando containers daqui da região de Criciúma, usando o trem, leva para o porto de Imbituba. Hoje a gente está transportando 2.000 containers por mês. Também sou conselheiro da Open, que é uma trade de importação, talvez seja uma das maiores arrecadadoras de ICM de Criciúma. Também faço parte do conselho da Global. A Global é uma empresa que faz importação de algumas matérias-primas para atender as empresas locais que não têm condições de importar. E agora, recentemente, também faço parte do conselho da Valentim, que é uma indústria atua no segmento de metal mecânico, né, de máquinas e equipamentos que suprem a indústria metal mecânica. Então, aí são quatro conselhos, praticamente, que eu faço parte, que tem que estar envolvido ali e que foge um pouquinho da rotina A gente leva a experiência da Farben para essas empresas. Legal. E para o dia a dia, né, o que eu faço, né, gosto muito de leitura. Desculpa, só deixa eu cortar esse ponto só. Vou fazer o seguinte, eu vou pedir para cortar minha fala antes da tua, para emendar na tua ali, Tá. e aí a gente entrar nesse ponto, que eu achei que foi muito bom o teu complemento. Certo. Então, gente, só na hora da edição, pedi para cortar a minha pergunta antes dessa última fala do Edilson agora, que ele fez esse complemento das atividades, e aí eu vou perguntar agora o que ele faz para desopilar. Bem, seguindo. Edilson, e dado essa rotina tua tão corrida, né, de múltiplos negócios e responsabilidades, né, porque a gente sabe que quanto mais um empresário cresce, né, e se desenvolve, o que mais pega, na verdade, é a responsabilidade. Né? É muito mais do que o tempo, o cansaço mental realmente é grande. Sim. Diante disso, o que tu faz no dia a dia para desopilar, dar uma renovada na cabeça? Para dar uma relaxada, né? Eu gosto muito de leitura. Fico catando livro para baixar no Kindle, ler Que tipo de leitura que tu gosta? Olha, é bem variado, tá? Desde gestão, eu participo também da igreja luterana, né? Eu faço estudo bíblico, então misturo um pouco sobre os livros que eu leio relacionados aos textos que a gente está estudando. Tem um grupo de estudo bíblico que a gente se reúne cada 15 dias para ler um trecho e tentar entender. Isso no aspecto espiritual dá uma paz espiritual já diferenciada. Né? Eu diria o seguinte, pouca gente sabe da importância dessa questão, dessa ligação, né, que a gente tem espiritual, o que pode trazer de paz para nós mesmo quando tu está diante de situações conflitantes, né? Porque uma vez perguntaram assim, né, o que é paz para ti? Paz as pessoas geralmente dizem, paz
é quando eu estou tranquilo, leve, solto. E aí eu me trouxeram uma vez a imagem de um passarinho com um ninho e atrás uma cachoeira caindo. Aí esse passarinho tem paz, porque mesmo diante da cachoeira, fazendo aquele barulho todo, e ele consegue manter a calma, a paz em situações conflitantes, estressantes, né? Então é essa paz que a gente tem que buscar, né? Que mesmo em situações conflitosas, a gente consegue buscar, a gente fica em paz consigo mesmo, né? Não, até isso é muito legal. Eu sou cristão também, né? E teve uma reunião, inclusive, do Conselho dos Investidores da Stars, que o investidor me perguntou, né, na reunião, mas como é que tu consegue ficar calmo, tranquilo, diante de tanto problema? Aí eu falei, olha, sinceramente, é a paz de Jesus. Porque quando tu tem conhecimento e entendimento, que, obviamente tu tem que trabalhar, tu tem que se esforçar, mas existe um limite das coisas. Sim. E é um limite que tu não tem controle. Então, o limite que tu não tem controle, aí tem que repousar. Aí Tem que deixar para ele fazer. tem que deixar para ele. Então, isso acho que é literalmente o que tu falou. É quem vive que consegue entender isso daí. Isso. Porque diante da... Tem um livro muito bacana que eu li na época da faculdade, que é do John Stott, que é Fé que Pensa, Razão que Crê. Ele faz até uma brincadeira com o título, né? E o que ele fala muito é que a fé, na verdade, ela é racional. Às vezes tem muita gente que acha que a fé é irracional, coisa e tal, mas não, a fé é racional. Porque diante de tudo que você já viveu, né, com tantas coisas que Deus já fez ao longo da vida, chega a ser impossível não acreditar em Deus e não acreditar em Jesus, né, por tudo que ele já fez na vida. É algo realmente lindo que é o que nos traz a paz no dia a dia, né? É porque talvez o moderno hoje seja a crença do evolucionismo, né? Que as coisas evoluíram. E tem um livro muito bom que se chama A Linguagem de Deus. Não sei se já lesse. Esse não. Tô curioso, já fiquei curioso. Então tá. Esse livro, A Linguagem de Deus, ele foi escrito por um cientista. Ele participou do projeto Genoma. Tá. O projeto Genoma é o que conseguiu mapear todo o DNA do ser humano, né? Conseguiu, tanto é que houve uma evolução enorme agora em função desse projeto Genoma. Foi totalmente mapeado. Então ele dizia assim, se tu está num campo, sobre a questão de ser ateu ou ser cristão, né? Estás andando num campo, tem uma mata alta, tu pisa num negócio e tu olha lá, tu te abaixa, tu pega, é uma pedra. Aí tu pode te perguntar, essa pedra aqui, será que sempre existiu ali ou alguém colocou essa pedra naquele local? Aí poderia ser as duas opções, certo? Certo. Geralmente podia estar sempre ali ou podia ter alguém colocado ali. Agora, se tu encontra um relógio ali, sempre teve o relógio ali ou alguém colocou ali? Alguém colocou. Alguém colocou. E quando a gente fala do relógio, eu estou falando de um projeto arquitetônico como o ser humano, como uma vida, uma planta. Então, alguém colocou. Não é impossível ter... e ele mostra nesse livro a questão da... Por exemplo, o processo para te enxergar, a complexidade que é, onde tu tens que capturar a imagem, tens que converter a imagem, tem que interpretar a imagem para o teu corpo saber o que está vendo. E esse processo ele não pode ser um crescimento natural, né? Não pode sair de uma única célula que vai se dividindo e daqui a pouco formou um sistema auditivo, sistema ocular. Então ele mostra que é mais fácil crer que tem um ser maior, que é Deus, do que não crer que nós somos obras do acaso. Né? A complexidade da vida é tão grande, né? É isso. Eu refleti muito sobre isso na época... Meu filho hoje tem 2 anos, mas durante toda a época da gravidez, né, da minha esposa, a gente falava muito sobre isso, né? Poxa, como é que um óvulo e um espermatozoide se juntam e de repente surge uma vida, surge um bebê que pensa, que sofre, que chora, que dá risada, que anda, que pula, que faz tudo. É uma coisa realmente que
É muito, muito grande, né, Sim, para ser algo tão, para a gente minimizar tanto, né? Acho que isso. uma coisa legal também para somar na tua fala que foi muito bacana, teve um livro uma vez que eu estava estudando sobre essa questão da ciência, da evolução, e fala que a maioria dos primeiros cientistas da humanidade surgiram não com o objetivo de questionar Deus. Surgiram, na verdade, desde a questão ali de Newton, de Kepler, por aí vai, surgiram com a lógica de entender como Deus opera as coisas. Hum, Depois que acabou mudando, né, e muitos acabam sim. questionando a existência de Deus, mas é interessante que a gênese, a origem da ciência, foi realmente para entender a soberania de Deus, né? Algo muito legal. O próprio Newton, né? Isaac Newton, ele foi um grande cristão, né? Ele estudava muito a Bíblia, queria entender. Era um físico, né? Isso é lindo, é lindo. Bom, deixa eu ver, peraí, vamos lá que agora a gente vai caminhar para o final, tá? Vou falar mais uma da Farben, tá? Da questão de conciliar inovação e tradição. Edilson, a gente vai caminhando para o final agora, mas antes eu queria fazer mais uma pergunta, voltando à parte da Farben ali, que tá super bacana, Certo. e conectando com a questão de inovação. Vocês são uma empresa super tradicional, de um setor tradicional, e que ao mesmo tempo, quando entra em crescimento, é fundamental processos muito bem estruturados, governança muito bem estruturada, porque chega um ponto que para ganhar escala não dá para ter muita margem para criatividade, né? Tem que dar uma tolhida um pouco ali, né? E avançar com muito foco. Sim. Então, como que vocês conseguem conciliar hoje a questão da tradição com a inovação? Olha, a gente procura sempre passar para os nossos colaboradores, né? A ideia de que cada um tem que ser inovador, porque a inovação ela não reside apenas em tu ter um produto inovador. A, a inovação ela está em como fazer, como ele evitar desperdícios, né? Então a cultura Lean ela é muito forte lá dentro da Farm para a eliminação para a gente eliminar os desperdícios. E a gente fala que cada um tem que ser um cientista, né? Cada um tem que ser um inovador. Não pode esperar que isso tem que vir de um departamento. E uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, sempre procurei dizer para o pessoal é o seguinte: vocês que vivem o dia a dia aqui no chão de fábrica têm muito mais condições de contribuir para uma melhoria do que alguém que vem de fora, porque vocês sabem onde a coisa pega, né? Então é criar essa cultura, né, de inconformismo que faz com que a empresa seja inovadora. Eu acho que é fundamental é sempre buscar o algo a mais, né? Bacana, bacana. E falando um pouquinho, Edilson, da Stars agora, né? Você é um dos investidores da Stars, um dos conselheiros da Stars. E como que tu conheceu a Stars e o que tu tem achado dessa experiência hoje? Bom, a Stars é um projeto, né, que chegou para nós de uma forma, eu acho que estava o Sprícigo junto lá da Librelato, feito algumas reuniões iniciais, mas a questão de acreditar na Stars é acreditar no potencial que tem essas empresas locais de estarem proporcionando algo inovador, onde muitas vezes chamar assim, algo fora da caixa é difícil surgir dentro da empresa. Como eu te falei, o pessoal dentro da empresa, eles ficam pensando no processo que está ali, como dão aquelas melhorias do dia a dia, mas o salto quântico, né? Eles vêm da academia, muitas vezes vêm da pessoal que está que tá voando longe, né? Que está com o pensamento mais distante, que pensa diferente. Então a Star ela proporciona isso, né? A gente sabe que estatisticamente, tu sabe melhor do que eu até quantas empresas quantas startups surgem e quantas que dão certo,
mas se a gente não investir, a gente nunca vai, vai poder usufruir disso, né? É mais ou menos tem um tempo de paciência para a maturação daquelas grandes ideias. Muitas não vão dar certo, mas os unicórnios não são poucos, né? São de 1 milhão, dá quantos unicórnios, mais ou menos? É muito pouco. É Muito muito pouco. pouco, né? É muito Então, pouco. mas se ninguém investir, esses unicórnios não vão surgir, né? Sim. Eu diria o seguinte: a gente acredita no potencial criativo do brasileiro, o potencial criativo das pessoas, e nós, já que estamos com uma empresa, eu diria já madura, a gente precisa estar apostando nessas pequenas ideias, né, que vão surgindo, que às vezes falta um incentivo, ou falta uma ajuda para a gestão, um modelo de gestão que funcione. E então participar desse conselho é muito gratificante. Que legal. De fato, né, Edilson, a gente tem, no nosso país como um todo, a gente tem um ambiente de negócios difícil, né? É difícil criar um negócio no Brasil e solidificar. Porque tem questão tributária e questões trabalhistas, N questões que realmente dificultam muito, né, para que o negócio se solidifique. E além disso, o que nos atrapalha é que a gente não tem uma cultura de negócios no país. A gente tem muito uma cultura de estabilidade, de segurança, mas é difícil realmente essa questão. Então, essa comunidade de empresários, de lideranças, ela permite, de fato, com que a gente consiga, por meio desse networking super qualificado, né, com conhecimento, com bagagem. Hoje a gente está com mais de 400 lideranças dentro do grupo da Stars, e o quanto isso consegue contribuir, né, por exemplo, uma mentoria tua para uma startup, né, ou para um negócio que está ali, quanto isso acelera, né, o aprendizado. Até a gente teve um podcast com o Tarcísio, né, que é Sim. da Procerc, e ele comentou com muita felicidade, muita alegria da relação que ele teve dentro da Farming, que ele trabalhou ali, salvo engano, Isso. PCP, salvo engano, foi uns 4 anos. E uma das coisas que ele falou que foi o ponto de virada da Procer foi a adoção de Lean. E que é uma coisa que você pontuou aqui como fundamental, né, hoje dentro da Farm. Sim. Então, realmente, essa comunidade de negócios empresarial é algo que a gente pode efetivamente transformar o país como um todo, né? Então, além de potencializar os negócios dos participantes, a gente transformar realmente o país e poder desenvolver como um todo é algo muito gratificante. Sim, sim. E toda empresa, né? Se pegar qualquer grande empresa do mundo, um dia eles saíram de uma microempresa. Um dia alguém teve uma ideia. Um dia saiu de um balcão, né? Eu estive agora, faz pouco tempo, visitando a Tramontina, e daí, ouvindo a história da Tramontina, uma história bacana, que quando o velho Tramontina, o primeiro produto que ele fez foi um canivete. Só que ele era bom em fazer canivete, mas não era bom de negócio. Aí a avó dele disse assim: por que tu não convida o fulano de tal para trabalhou no banco tal, para ele vir para junto de ti, e quem sabe ele ajuda no negócio. E ele como neto, né, ele diz assim: ó, a pessoa mais inteligente da família foi a minha avó, porque ela que teve a ideia de convidar o fulano, que é a segunda família que faz parte da sociedade, para vir essa família vir como sócia, porque ele conseguiu botar ordem no negócio, e a partir dali a empresa cresceu. Então assim, eu diria que foi como se fosse um investidor, hoje o papel da Stars, né? Esse sócio que entrou fez com que o negócio decolasse, senão praticamente teria quebrado, estaria Acho que fechado. Dois pontos interessantes aí, né? Esse sócio, né, que veio com a parte de negócio, e ao mesmo tempo a avó, que agiu como uma mentora, né? Como uma conselheira, que foi bem interessante mesmo. E para ter uma ideia, o perfil das pessoas era completamente diferente.
Dos sócios ali. dos sócios. Não, ele não sabe porque um era extremamente fechado, o outro era extrovertido, é uma sociedade que deu certo assim, tem, se eu não me engano, são 130 anos da empresa. Para ver como... Durou um pouquinho, né? E todo mundo tem em casa hoje, né? Todo mundo tem uma Tramontina em casa. Que legal, que legal. Bom, Edilson, queria te fazer um pedido agora, a gente está finalizando, para dar uma grande dica para o empresário, né, para a liderança que está junto conosco aí, com base na tua experiência de vida. Se fosse dar uma dica para o Edilson de algumas décadas para trás, qual dica você daria? Olha, a dica que eu posso dar é que seja persistente, acredite, né? Acredite nas ideias. Eu acho que o sonho, o tamanho do negócio é o tamanho do teu sonho, né? Sonhar pequeno, sonhar alto é a mesma coisa, né? Não, e acredite também que o dia de amanhã vai ser melhor que o dia de hoje. É sempre essa... Porque se a gente acreditar sempre que o futuro vai ser melhor, tu não te desanima, tu não te desestimula, e tu está sempre empolgado e incentivando as outras pessoas que fazem fácil. Obrigado. Obrigado também. Por esse podcast tão gostoso. Espero que tenha sido uma boa experiência, né? O teu primeiro podcast. Né? Valeu? Com certeza ficou marcante. Vou guardar no coração. Muito obrigado. Bom, gente, queria agradecer muito o Edilson por estar conosco nesse podcast. Foi um grande aprendizado. Muito bacana a gente ver uma empresa como a Pharming que visa, né, no próximo ano, né, ou daqui 2 anos, chegar a 1 bilhão de faturamento, hoje com 550 colaboradores, e uma empresa sólida que fabrica tintas, e muita tinta por todo o nosso país. Então, eu queria agradecer muito, foi um podcast muito rico e que com certeza vai trazer muito insight, muito aprendizado para você. Edilson, muito obrigado. Obrigado também. Satisfação. Próxima vez a gente tem mais história para contar. A gente nem falou da Porsche Cup, né? Essa vai ter história boa, bacana. Mas fica para a próxima, então. Joia, Tá bom? muito obrigado.